Olá! Seja bem-vindo a mais um estudo da nossa lição de Escola Sabatina. Hoje eu venho fazer um convite para você que já teve o desejo de estudar essas lições junto com outros irmãos. Saiba que isso é possível. Todos os sábados, às 9 da manhã, através do Zoom, alguns irmãos do nosso movimento se reúnem para estudar o conteúdo dessas lições. E você é nosso convidado especial. Não deixe de participar. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, do nosso número de WhatsApp. Que Deus abençoe muito você e bom estudo! Olá, sejam bem-vindos, caros irmãos e amigos da Palavra de Deus. Estamos aqui para dar abertura a mais um semestre de estudos da lição de Escola Sabatina, dando início também a um novo ano. Que Deus abençoe a cada um de nós, que o nosso propósito fundamental seja servir a Deus, servir de acordo com sua vontade. Aqui então, neste vídeo, faremos a leitura do prefácio apenas e num vídeo posterior teremos o estudo da primeira lição. Estou aqui com uma versão impressa da lição. O Escolhido é o título geral deste semestre, então vai falar justamente da história de Jesus. A vida do nascimento até a tentação no deserto cobrirá esses 26 estudos do primeiro semestre de 2026. Então passaremos por muitos temas aqui, teremos uma introdução, digamos assim, trabalhando a questão do plano da redenção, o papel do povo de Israel. Vai tratar não só do nascimento de Jesus, mas também de João Batista, os pastores de Belém, dedicação no templo, os magos do Oriente, a infância de Jesus, a visita de Jesus aos 12 anos lá em Jerusalém, os embates que ele passou, a voz do deserto, então começando o seu trabalho, João Batista, o batismo de Jesus, a tentação no deserto. Então serão muitos os temas que serão abordados em detalhes. As 3 tentações que Jesus sofre no deserto, elas nos revelam muitas lições espirituais de como resistirmos ao diabo. Então, vamos à leitura desse prefácio, inaugurando esse novo estudo. O primeiro texto, então, é do Atos dos Apóstolos, página 223, ou na versão digital, é na 119. Profecias claras e específicas haviam sido feitas relativamente ao aparecimento do prometido. A Adão fora dada a certeza da vinda do Redentor. A sentença proferida contra Satanás, e por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, foi para nossos primeiros pais uma promessa da redenção que seria efetuada por meio de Cristo. Gênesis 3:15. Antes de continuarmos nos outros textos, então nos fala que foram muitas as profecias e elas eram claras e específicas sobre o prometido, o escolhido, aquele que deveria redimir não só Israel, mas toda a humanidade. Então, desde aquela primeira promessa já feita a Adão e Eva no Éden, logo que eles caíram em pecado, e nós vemos a sentença proferida contra Satanás. Então, agora na continuação, no texto do grande conflito, 505 e 506, nos fala mais sobre essa sentença e o significado profundo disso tudo. A sentença divina pronunciada contra Satanás depois da queda do homem foi também uma profecia, abrangendo todos os séculos até o final do tempo e prefigurando o grande conflito em que se empenhariam todas as raças dos homens que vivessem sobre a terra. Deus declara, porém, inimizade. Esta inimizade não é entretida naturalmente. Quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má e ele ficou em harmonia com Satanás e não em desacordo com ele. Não existe, por natureza, nenhuma inimizade entre o homem pecador e o originador do pecado. Ambos se tornaram malignos pela apostasia. É a graça que Cristo implanta na alma, que cria no homem a inimizade contra Satanás. Sem essa graça que converte e esse poder renovador, o homem continuaria cativo de Satanás
como servo sempre pronto a executar-lhe as ordens. Mas o novo princípio na alma cria o conflito onde até então houvera paz. O poder que Cristo comunica habilita o homem a resistir ao tirano e usurpador. Quem quer que se ache aborrecer o pecado em lugar de o amar, que resista a essas paixões que têm dominado interiormente e as vence, evidencia a operação de um princípio inteiramente de cima. Aqui nos fala que a sentença contra a serpente, que na realidade era apenas um meio, um médium, que Satanás usou para se comunicar com a mulher. Então a sentença que é dada foi também uma profecia. E nos fala então de um conflito em que haveria nessa terra. Nós vemos que já, quando vemos a questão dos filhos de Sete e os filhos de Caim, já há essa divisão dessas duas descendências. Os filhos de Deus sendo os filhos de Sete, e os filhos de Caim, os filhos dos homens, como lá em Gênesis é relatado. Interessante também, nesse sentido, que justamente lá fala de Enos, que começou a invocar o nome do Senhor, dá a entender, pela forma que é construído o texto, que possivelmente o surgimento da igreja, digamos assim, foi com Enos. Por que não antes? Porque o que era natural antes era a igreja, eram as próprias famílias. E deveria haver a fidelidade de todos esses membros da família. Mas à medida que a corrupção, a apostasia foi adentrando, e não podemos dizer que a totalidade da descendência de Sete permaneceu em fidelidade. E também haveria o trabalho de conversão daqueles que eram os da descendência de Caim. Então, começou-se a aglutinar, a congregar como uma igreja a partir de Enos, esses que queriam resistir ao mal, ao pecado, se dedicar a Deus. E aí nós vemos então aqui na continuação que a declaração por inimizade, essa inimizade do ser humano com o diabo não existe naturalmente, porque com a queda de Adão e Eva foi passado a nós uma natureza pecaminosa, ou seja, propensões para o mal. São naturais de um coração, então, frio, insensível, corrupto, egoísta, que precisa ser iluminado por Deus e transformado pelo Espírito Santo. Então, aqui diz que quando o homem transgrediu, sua natureza se tornou má. Então, está falando, a natureza se tornou mal. Então, o texto é muito claro aqui. E aí fala que ficou em harmonia com Satanás e não em desacordo. Então, a inimizade que existe é de que maneira? Ela se dá de maneira sobrenatural quando Deus se interpõe e agora a graça colocada na alma, no coração do homem, ela então pode renovar-nos para uma nova vida, para não ficarmos cativos do diabo ou do pecado. Então aqui nos fala que antes havia paz, inclusive, paz com o inimigo, com o mal, mas agora Deus se interpondo, o Espírito Santo agindo, cria um conflito onde até então houvera paz. E esse conflito é necessário para nos libertarmos do pecado, do mal, do vício, da corrupção, de tudo o que foi introduzido nesse mundo de dor, de sofrimento. Precisamos então de uma comunicação do alto. Aqui diz que essa é a nossa necessidade. E assim, quem quer que se ache aborrecer o pecado em lugar de o amar, que resista às paixões que tem dominado interiormente e as vença, evidencia essa operação do Espírito Santo em nós. Então, essa creio que é uma abertura bem impactante para compreendermos então a ruína que o ser humano se envolveu e agora aquela descendência, aquele que viria da semente da mulher, esse libertador deveria então resolver a questão, capacitando o ser humano novamente. Então, que Deus abençoe a todos nós, que possamos fazer bom uso destes estudos, desse novo semestre, que sejam esclarecedores e, através da iluminação de mais conhecimento, venha uma prática correspondente também. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições
através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.